As circunstâncias querem nos desfocar. Isso é o título da mensagem. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura em Daniel, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, e depois do versículo 5 e 6. As circunstâncias querem nos desfocar. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Como eu falei antes, as circunstâncias, elas querem nos desfocar. As circunstâncias, elas podem mudar a qualquer instante na nossa vida. Mas tem um que não muda diante das circunstâncias, que é Deus. Você crê nisso? Deus, Ele não muda. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca fica lá, em outras palavras, coçando a cabeça diante de um problema, como que Ele vai resolver. Não, todas as coisas são diante dEle de uma forma muito clara. Tanto é que Ele sempre, a provisão, ela não vem atrás, ela sempre sai na frente. Primeiro, quando Deus cria os céus, a terra, Ele cria os animais, cria a vegetação. Depois de tudo criado, Ele cria o homem, ou seja, toda a provisão para o homem já havia antes do homem ele nascer. E nesse texto aqui, os três jovens, e esses jovens aqui, você conhece a história deles. Se você não conhece, vá para Daniel, no capítulo 3, no capítulo 1 em diante, ele vai falando. Foram jovens escolhidos, foram jovens que diante de alguns jovens, eles foram escolhidos para estarem juntos ao rei, juntos no palácio, servindo ali junto, a majestade. Então não eram quaisquer jovens, eram jovens tementes a Deus, eram jovens que se diferenciavam dos demais jovens. E tudo isso, como eu falei, as circunstâncias, elas podem mudar a qualquer instante. Eles tinham entrada e saída no palácio que a maioria não tinha, mas eles estavam lá porque eles serviam ao rei. Mas de repente veio um decreto, porque esses jovens estavam se destacando em fazer aquilo que agrada a Deus. E sempre quando a gente está fazendo aquilo que verdadeiramente agrada a Deus, você vai incomodar um outro reino, que é o reino das trevas. E aqui, então, esses três jovens se depararam com um decreto: quem não se prostrar diante dessa estátua, ou seja, construir uma estátua lá de alguns metros de altura, que simbolizava o rei, e chegava o momento, tocava o instrumento, e naquele momento que o som do instrumento soasse, todos tinham que se prostrar diante daquela estátua do rei. Só que eles eram tementes a Deus, eles deixaram bem claro, nós não vamos prestar culto. Lembra que eu falei antes? Não prestar culto, não oferecer culto aos seus deuses. Então se presta culto a Deus, E eles se deparam com esse decreto. Então quem não se prostrasse diante da estátua seria lançado na fornalha ardente. No versículo 5 e 6 diz assim: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. E esses jovens, então, ouvindo, eles tinham clareza desse decreto, e eu creio que nada abalou eles, porque eles sabiam quem eles eram. E como que eles podiam afirmar que Deus os livraria? Veja a certeza que eles falam: fique sabendo, rei, o nosso Deus é que nós prestamos cultos, não esse culto que o Senhor quer que a gente preste, mas o Deus que nós prestamos culto, Ele é poderoso para nos livrar, e Ele vai nos livrar. Agora a pergunta: como que eles tinham tanta clareza sobre isso? Nós conhecemos a história, você conhece a história. Agora, eles, com certeza, eu não pesquisei tanto, mas eu disse, deixe isso para o mestre, pastor Alírio, que ele é um pesquisador, ele vai mais a fundo nas escrituras e nas histórias, mas eu creio que esses três jovens nunca tinham ouvido falar que alguém tinha sido lançado numa fornalha ardente, e nem chamuscar
o cabelo dele chamuscou. É a mesma coisa quando a gente se fala de Maria, que foi, o anjo veio falar com ela que ela ia gerar o Salvador sem ter uma ação sexual. Nunca se ouviu falar de uma virgem que ficou mãe sem ter um ato sexual. Para nós sabemos, mas eles não sabiam. Esses jovens, eu creio que nunca tinham ouvido falar que alguém tivesse sido lançado numa fornalha e saísse daquela fornalha intacto. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Eles falaram bem claro: o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar. Eles tinham clareza disso. Nada nos abalou. Veja 2 Coríntios 4, versículo 18 e versículo 13. Porque eles podiam afirmar que Deus os livraria. Assim como o apóstolo Paulo diz aqui, eu creio que eles estavam no mesmo espírito aqui. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O espírito da fé, ele se move não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. O versículo 13 diz assim: está escrito, criei, por isso falei. E com o mesmo espírito de quê? O mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então eu entendo um pouco, meditando nesse versículo, nesse texto aqui, que eles tinham tanta convicção que Deus os livraria, né, porque eles não fixaram os olhos naquilo que podia se ver, não naquilo que estava acontecendo ali, mas em quem eles tinham relacionamento. Então muitas pessoas querem somente se mover se primeiro eles podem ver, mas isso não é bíblico, isso não é Bíblia. Ah, pastor, eu só me movo se eu primeiro ver. Isso, infelizmente ou felizmente, não contém na palavra de Deus. Então, essa forma de agir não condiz com a vida de um cristão. Ah, pastor, mas eu sou daqueles que precisa ver primeiro. Sei, você é daqueles que não creem. Meu Deus! Pastor, eu sou como tu é, Tomé, preciso ver primeiro. Pois é. E Deus, Jesus, logo quando ressuscita e quando Ele vai ter encontro com essas pessoas, Ele lança, a Bíblia diz, no rosto deles, primeiro a incredulidade deles. Então, se você é daqueles que primeiro precisa ver para crer, você é daqueles que não creem. É isso que a Bíblia diz. Marcos 16, versículo 17 e 18, diz assim o Senhor Jesus: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Estes sinais que Jesus, não é o pastor Roberto, não é o pastor Ney, pastor Alírio, não somos nós, mas esses sinais vão acompanhar não os que querem ver, mas os que creem. Se você é um daqueles, é uma daquelas que creem, esses sinais vão acompanhar a sua vida. Vão acompanhar. Porque se não acompanhar, Jesus está mentindo. E Jesus com certeza não é mentiroso. O pai da mentira é Satanás. Jesus é verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, Ele está dizendo os sinais. Ah, pastor, mas e se não acontecer? Se não acontecer, não é problema seu, em outras palavras, mas vai, se mova, que as coisas vão acontecer. Talvez você orou uma vez, talvez, ah, pastor, então se aquelas cobras que aparecem lá perto de casa, lá posso lá sair pegando elas. Não é sair pegando, né, as cobras assim, né? O pastor Roberto tem uma outra forma de agir com as cobras, mas eu não posso falar aqui porque está sendo gravado aqui. Mas, enfim, pega, assim, eu tenho medo daquelas cobras, chama os bombeiros, vão lá retirar, mas não é sair pegando essas cobras que pegarão em cobras. O serpente está falando de demônios aqui, está falando de ações malignas que se levantam contra a nossa vida. Ah, e se beber, ah, pastor, e se colocar alguma coisa no meu café, porque tem um vizinho, porque tem um colega de trabalho que ele quer me matar, quer me destruir, ele sempre vem me servir, vai que tem alguma coisa lá dentro, pode ter alguma coisa lá dentro, pode, mas a Bíblia está dizendo, mesmo que tenha um veneno mortal, não vai causar dano algum, nenhum dano. Ah, pastor, mas se, é o que a Bíblia diz,
esses sinais vão seguir os que creem. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus, aos que creem nele. Então Jesus falou que aqueles que creem, não os que querem ver um sinal, não aqueles que querem ver alguma evidência, não aqueles que querem ter algo palpável, não, os sinais vão acompanhar os que creem. E esses três, os três jovens, eles não mudaram o quê? A sua posição. Veja que nós cantamos essa música, as circunstâncias, elas podem mudar. As circunstâncias podem gerar até uma situação diferente, mas Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Então esses três jovens aqui, eles não mudaram a sua posição porque eles criam naquele que os podia salvar. Então nós não somos daqueles que se esquecem quem são diante das dificuldades. Esses três jovens, a gente poderia falar muito mais tempo, eles sem o Espírito Santo que nós temos, sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vinha para uma missão, ele vinha para uma situação, depois ele saía. Mas nós não, quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo veio e permanece para sempre, para sempre. Então eles, deixa bem claro, eles não mudaram a sua posição diante das dificuldades, diante das tribulações. Esses três jovens, eles criam naquele que os podia salvar. Naquele que os podia salvar. Como que esses tinham tanta confiança? Eles conheciam a Deus, tinham um relacionamento com Deus. Como que eu posso me manifestar com tanta certeza, com tanta confiança? Isso vai depender do meu relacionamento com Ele. Meu relacionamento, quanto mais eu sou íntimo de Deus, quanto mais eu conheço o meu Pai, mais eu confio nele. Em outras palavras, vou conhecendo, quanto mais você caminha com uma pessoa, você não conhece a pessoa só de vista, ouviu uma pessoa lá, conhece ela. Não, você só viu. Conhecer é caminhar, é estar juntos, né? Você vai caminhando, e quanto mais caminhar, mais você vai conhecendo a pessoa. Assim também com nós, mesmo que eu já me tornei filho de Deus, mas eu vou conhecendo mais o meu Pai, quanto mais eu me relaciono com Ele. Ouvimos falar que vai ter uma vigília poderosa, vai ter outros encontros poderosos. Então são encontros, são momentos que a gente vai tendo mais relacionamento com Deus, conhecendo mais o nosso Pai. Então esses jovens conheciam, então a fé, ela percebe o que ainda não se manifestou, ela lida com aquilo que existe, mas que é invisível. No momento em que algo se manifesta, a fé já não é necessária, pois ser fé é crer, conceber, liberar, falando até que você receba aquilo que você deseja. Em Hebreus 11:1, não coloquei lá, mas diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Então é isso que esses jovens, eles já viviam naqueles dias. Naqueles dias, nós estamos falando talvez aqui de 4.000 anos, pouco mais atrás. Muito lá atrás, antes do que o apóstolo Paulo ele havia falado. Então muitos, isso aqui esses jovens estavam vivendo. Muitos de nós, a gente não compreende bem como que a fé opera. Fé é mistério. As pessoas deixam de se manifestar. As pessoas, como eu falei antes, mas isso, ela tem um doente, mas é um estado terminal. O médico já disse, talvez tenha algumas horas de vida, talvez tenha uns dias, não sei. Então o que adianta eu lá orar? Fé, a pessoa quer entender. Fé não é para a gente se entender, fé é para manifestar. Fé não se entende, fé se manifesta. Então, independente se o cenário dele talvez é 1 hora de vida ou 2 horas de vida, mas a fé pode remover, pode mudar toda aquela circunstância. Como acontece isso, pastor? Não sei, mas é sobrenatural. Então nós não fomos chamados para querer entender a fé, mas manifestar a fé. Crer. Você creu em Jesus? Crê que é salvo? Amém. Sim. Apareceu um anjo para falar com você que você é salvo? Veio Jesus para dizer: olha, está certo, vocês estão salvos mesmo, pode confiar. Jesus apareceu para alguém? Um anjo apareceu para alguém? Mas você crê que é salvo? Então fé não é naquilo que se vê, naquilo que se crê. É assim que nós somos salvos, dessa forma nós cremos. Então, se as pessoas de repente, a gente está tão acostumado a viver de acordo com aquilo que a gente vê, ouve, toca, que a gente encontra muita dificuldade quando a gente adentra o domínio da fé. Um exemplo, se alguém vem nos perguntar, aqui não, né? Graças a Deus, como você está, meu irmão? Olha, realmente,
olha, não está muito bom porque começou aqui no ciático essa semana, e a junta, e a rótula, e mais um negócio aqui apareceu. Então ele vai falar sempre do que? Ele vai falar daquilo que é corpo, visível, e daquilo que é sentimento. Ele vai falar daquilo que ele vê, não daquilo que ele é em Cristo Jesus. Geralmente as pessoas vão falar daquilo, a coisa não está muito boa, a coisa está difícil, e não sei o quê, por quê? Porque é sempre focado no exterior, não nas promessas que ela é, daquilo que ela tem, de quem ela tem, quem cuida dela, quem protege ela, quem guarda ela, quem sustenta ela. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, a dificuldade que a gente tem, porque logo a gente informa o estado do nosso físico, da nossa alma. A gente fica concentrado nas doenças, nos pensamentos depressivos que pesam sobre as pessoas, e deixamos de mencionar as muitas bênçãos que Ele já nos deu. Essa é a diferença. Então essas promessas, elas têm um impacto muito maior sobre nós que as doenças físicas ou as emocionais. A fé começa com crer, e de fato a fé em alguém ou algo demanda uma crença, como eu falei antes, inquestionável. Quando se trata de Deus, não se questiona, se crê, se move. Essa é a vida do cristão. O cristão não é movido questionando, mas isso, mas aquilo. O cristão, ele se move crendo, não preciso dar explicação. Eu sempre tenho falado disso. A Bíblia que nós temos, Deus não deixou registrada para provar que Ele existe. A Bíblia foi deixada para que a gente tenha ela como um manual de vida e pronto. Se Deus um dia precisar provar que Ele existe, Ele já não é Deus. Deus não precisa provar. Outro dia eu estava falando, pastor, né? A gente ouve às vezes assim, né? De repente, tem um caso, uma situação aí, né? E a pessoa estava lá morrendo no hospital e dizendo, pedindo oração para cá, para lá, para tudo quanto é canto, pedindo oração, porque se Deus fazer um milagre nessa vida, eu vou voltar, em outras palavras, vou continuar, eu vou voltar a caminhar com o Senhor. Eu fiquei pensando naquilo, que eu já ouvi várias vezes isso, né? Eu pensei, que história que é essa? Será que Deus agora, então eu sou obrigado a fazer um milagre nessa criança? Porque isso daí, senão ela não volta a caminhar comigo. Eu fiquei pensando, mas quem está sendo prejudicado não caminhando com Deus? É Deus ou é a pessoa que está lá afastada? Vocês entenderam ou não? Porque se Deus fizer, aí eu vou continuar caminhando. Aí Deus ficou lá tremendo lá no céu com Jesus. Vamos lá, somos obrigados a fazer um milagre na criança, porque senão ela não vai caminhar mais com a gente. Não, quem está no prejuízo é a pessoa. A pessoa está no prejuízo se ela decide não vir cultuar, se ela não vir ofertar, se ela não ser generosa, se ela deixar de caminhar. Quem fica no prejuízo é a pessoa. Deus continua sendo Deus como Ele é. Aí a pessoa acha, não, vou botar uma pressão para Deus. Coitado, pensando que Deus se move por pressão. Ele já fez tudo por nós, tudo. Ele fez todas as coisas por nós. Então no Novo Testamento, a palavra usada para indicar fé é pistos, e significa crer no testemunho de outra pessoa. Eu creio no testemunho de Jesus Cristo, eu creio na obra de Jesus Cristo. Fé é crer no testemunho de outro, e o nosso testemunho do outro, né, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Por isso que eu creio, porque eu creio na obra de Jesus. Como nós celebramos a Páscoa na semana passada, eu creio que Jesus morreu e que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Essa é a minha fé. Fé no quê? No ressuscitado, não no morto, mas naquele que ressuscitou, amém? Então é assim que a fé se move. Então a fé, ela pede que você primeiro creia, para depois ver, ou seja, até sentir. Então, e esse é o problema, que muitas pessoas querem ver antes, né? Então, em Deus, Ele diz, né, as pessoas, às vezes, do mundo dizem assim, eu vou investir na sua empresa, agora que ela está crescendo. Geralmente, assim, a pessoa tem um dinheiro, tem um saldo, ele quer investir, ele é um investidor, ele vai investir aonde? Aonde que os olhos dele, aquilo que ele está vendo, que está dando certo. Sim ou não? Sei que aqui na Resgate tem muito investidor alto, né? Então, ele está lá com seus 10 milhões, ele quer investir. Ele está com coceira no bolso, esses 10 milhões tem que investir. Aí aparece uma empresa, a empresa tem 20 milhões de dívida. Aí diz, opa, é uma oportunidade para eu investir. É assim? Não. Mas Deus faz assim. Nós vamos investir no que nós estamos vendo. Só que Deus diz,
pode investir que já deu certo. Eu estou nesse negócio, eu estou fazendo essa coisa prosperar. Não é o que os nossos olhos estão vendo, mas é quem nós servimos. Mas é uma mentalidade diferente. Nós queremos ver aquilo, está dando certo, eu vou fazer. Mas Deus, Ele não está, Ele já sabe lá na frente. Antes de iniciarmos alguma coisa, Deus já sabe o fim. Ele não sabe só quando chegar lá no final, Ele já sabe o fim antes de começar. E às vezes a gente se move, não, aquele irmão está precisando, mas aquele negócio dele é furado, não adianta botar lá. E Deus diz, coloque. Não, mas eu já fiz prosperar, eu já fiz esse cenário mudar, eu já mudei essa circunstância. É assim que Deus, Ele se move, né? Então, quando nós, por isso, fé é crer no testemunho de alguém. Então, primeiro, se age com base naquilo que se vê. Depois, segundo, age com base no que se crê. Assim as pessoas têm vivido. Então, depois de crer nas promessas de Deus, eu preciso começar a ver elas agindo na nossa vida. E algo interessante que eu vejo é que assim, existe uma diferença entre olhar e ver as coisas. Entre olhar e ver, existe uma coisa bem diferente. Olhar é prestar atenção nas aparências externas, enquanto ver é considerar a existência de coisas que ainda não são visíveis. Olhar e de ver. Os jovens, eles estavam vendo. Eles não estavam olhando para a fornalha, eles estavam vendo. Então, uma diferença muito grande. Talvez para o nosso português aqui não muda nada, né? Mas quando se trata aqui do espiritual, então quando se olha, eu estou olhando o quê? Eu estou vendo o externo. Eu estou vendo, o que você está vendo? Estou vendo o espiritual, o mundo espiritual. Ah, pastor, mas aqui é um cenário que é de caos. Assim. Outro dia acordei na semana passada, às 2 da madrugada lá, né? Mal tinha pego no som, daqui a pouco um barulho de coisa voando, né? Não era avião, mas não era móveis, era coisa quebrando na casa de um vizinho lá. Eu pulei da cama e daí fui fazer o quê? Repreender os demônios. Poderia passar a mão no telefone, chamar a viatura lá, chamar a polícia para ir lá naquela casa. Não, fui lá repreender os demônios, repreendendo os demônios da minha casa, estendendo as mãos, porque eu estava vendo o quê? A libertação naquela vida. Daqui a pouco passou uns 10 minutinhos, embarcou, né, na moto, foi embora, enfim, acabou toda a situação. Então, mas se eu olhasse para aquela situação, o olhar é o que? Vai matar, vai destruir, vai acabar, vamos se mover. Esse é o olhar. Mas quando se vê o que? Eu tenho poder, como diz o sinal, os sinais vão seguir os que creem. Em meu nome, é no nome de Jesus que eu repreendo esse demônio, é no nome de Jesus que eu mando esse demônio embora dessa vida. De repente o cenário mudou. Mas porque eu estava olhando, não estava vendo. Ou seja, eu estava vendo, não estava olhando só a situação. Eu fui acordado com uma situação, mas aquele cenário mudou a partir do momento que eu me manifestei em quem eu sou. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, a diferença, então, olhar é prestar atenção nas aparências externas, enquanto ver é considerar a existência. Então, uns dizem, meus familiares jamais vão ser salvos. Ele está fazendo o quê? Ele está olhando para os familiares. Enquanto que o outro vê, ele vê o quê? A Bíblia está dizendo, creia no Senhor Jesus e vai ser salvo, tu e a tua casa. Muitos dizem, eu já nem oro mais pelo meu pai, nem oro mais pela minha mãe, nem oro mais pelos meus filhos, nem por esses parentes, porque não tem mais jeito. Por que ele disse que não tem mais jeito? Porque ele está olhando. Agora o cara que vê, ele vê o quê? A promessa que Jesus deixou bem claro, creia em mim, vai ser salvo tu e a tua casa. Aí ele começa a orar e agradecer a Deus, obrigado porque a minha casa já te pertence, minha casa vai servir, meus pais. E assim foi, esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida há 30 e poucos anos atrás, quando eu criei em Jesus Cristo. Eu, o único da família de 7 irmãos, pai, alcoólatra, minha mãe, bastante religiosa, o único da família, mas o versículo que eu criei, em outras palavras, eu criei nesse versículo e fui declarando: minha casa, eu e a 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 minha casa. E daqui a pouco veio um, daqui a pouco veio outro, daqui a pouco veio outro. Hoje eu tenho 4 pastores e tem mais outros, tudo na igreja, os que morreram salvos. E por parte da minha esposa, todos eles praticamente todos salvos. Mas por causa de eu ter visto o quê? A palavra se cumprindo. Não olhando os cenários,
Não olhando, porque esse é idólatra, porque não sei o que, outro não sei o que. Não, dessa forma o diabo quer que a gente olhe. O diabo, ele é perito em fazer com que a gente fique só olhando, e daí a gente começa a ficar o quê? Se diminuindo. Enquanto esses jovens não olharam para a fornalha, eles se manteram se vendo quem eles são, em quem eles criam. É uma diferença muito grande. Então muitas pessoas, infelizmente, elas só olham, poucas têm visto, muitas só se movem por aquilo que estão olhando a escassez, estão olhando as doenças, a enfermidade, as mortes, as guerras, as pestes, a fome, o desemprego, a recessão, e assim vai, sempre olhando no natural, sempre pessimista. 2 Coríntios 5:7 diz que o apóstolo Paulo, visto que andamos por fé, não por vistas, não pelo que nos é possível. Eu estava lendo uma outra tradução, não pelo que nos é possível ver. Isso que ele está dizendo, nós olhamos, fala de algo exterior, da aparência, visto que nós andamos de quem o apóstolo Paulo ele está afirmando, nós os que cremos, que tivemos um encontro com Cristo. Ele está dizendo, nós cristãos, nós filhos de Deus, nós não andamos por vistas, nós não andamos, em outra tradução diz, nós não vivemos, nós não nos movemos por vista, mas pela fé. E fé, como eu falei antes, fé é algo que a gente não explica, é algo que a gente vive, aquilo que a gente declara, aquilo que a gente manifesta. Amém? Então Deus, ele vem, ele pede que a gente veja também, ele pede que nós nos comportamos como se já tivéssemos aquilo que a gente já declarou. Deus chega no cenário e de trevas, você sabe disso, você já ouviu várias vezes, ele chega num cenário de trevas, mas ele fala aquilo que ele viu, não aquilo que ele estava olhando. Ele chega no cenário de trevas e ele diz, haja o quê? Ele diz, haja luz. Por quê? Porque ele estava vendo a luz. Se ele chegasse e dissesse, meu Deus, que trevas, com certeza ia ficar mais trevas, porque ele ia falar daquilo que ele estava olhando. Mas ele chega naquele cenário de trevas e diz, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Então ele declarou aquilo que ele via, não aquele cenário que ele estava se deparando ali. Então se ele falasse o contrário, mas ele se deixou, não se deixou levar pela aparência, pelas circunstâncias. Esses 3 jovens aqui, eles não olharam as circunstâncias, mas eles viram a libertação, viram o sobrenatural de Deus agindo nas suas vidas. É isso que eles viram. Eles se depararam com esse cenário, que assim, algo muito importante para nós tirarmos dessa lição aqui. O que eu aprendo nessa lição, pastor? Eles não negociaram com medo. Eles não negociaram com medo. O medo do que, pastor? Medo de morte. Eles não negociaram com o sofrimento, não negociaram com as circunstâncias. Você sabe que tem muitas pessoas, que elas não voam, de avião porque elas têm medo. Aí elas dizem assim, pastor, eu não gosto de ir de avião porque eu tenho medo. Medo do avião? Não, ela tem medo da morte. O problema não é o avião, o problema é o medo da morte. Muitas pessoas nessa pandemia não queriam, de qualquer forma, ficar contaminado por causa do quê? O medo de quê? De ficar 7 dias em casa, ou 14 dias, alguma coisa. Não, medo da morte. O medo da morte. Então eles não negociaram com o medo. Medo do que? Da morte. Imagina, ser lançado numa fornalha, e a Bíblia está dizendo, se a gente fosse ver o contexto, quando o rei deu mais uma oportunidade para ele, porque o rei gostava deles, ele disse, eu vou dar mais uma oportunidade. E eles não mudaram, continuaram mesmo. Só que daí o rei ficou furioso e mandou aumentar mais o fogo da fornalha, aquecer mais, ao ponto dos carrascos que pegaram eles, amarrados. Quando os carrascos foram jogados na fornalha, os carrascos já morreram ali queimados. Os camaradas, eu não sei quantos, a Bíblia não diz bem certo se foi 2 carrascos para cada um deles ali, mas então foram 6 homens, mas a hora que eles pegaram para lançar, eles já morreram queimados ali na hora. Os carrascos morreram primeiro, ou seja, foram os únicos que morreram.
Então eles não negociaram com os sofrimentos, não negociaram com as circunstâncias. Ah, pastor, pois é, na minha empresa eu fui intimado, ou eu começo a mentir, eu sou desempregado. Aí ele fica pensando, para não ficar desempregado, eu começo o quê? A mentir. Ele começa a negociar com a circunstância. Não, porque eu fui avisado, porque, tá, mas quem te colocou lá foi essa pessoa ou foi Deus que te colocou lá? Ele quer que você mude a sua posição, quem você é, ou que você seja alguém que glorifique a Ele naquele lugar. Então eles não negociaram. E o que acontece? O que isso vai nos ensinando? Quero dizer que eles não se diminuíram diante das circunstâncias. Eles permaneceram os mesmos, eles não, em outras palavras, eles não diminuíram, eles não bateram o joelho naquele momento, eles não se, em outras palavras, não amarelaram naquele momento. Tem muito crente hoje que, depende da situação, ele já se perde ele se perde num sentido assim, ele já se esquece da identidade dele. Ele já diminui qualquer coisa. Chega um camarada lá e eu tenho falado isso. Um dia eu fui celebrar um casamento, de um local bastante chique, de pessoas chiques, enfim, e me veio o sentimento lá: eu sou o menor aqui nesse casamento, sou o mais inferior, o mais humilde aqui nesse casamento. De repente o Espírito Santo, que história que é essa? Você é a pessoa mais importante desse lugar. Você é a pessoa mais importante desse lugar. Eles não têm o que você tem. Eles têm coisas perecíveis, você tem aquilo que é imperecível. Quando o Espírito Santo mostrou que, opa, agora eu vou pregar diferente o negócio, agora, mas eu me diminui porque gente, né, milionários, isso, aquilo, tal, e eu, de repente, pensando, que história que é essa? De onde é que vem essa besteirão na sua cabeça? E assim, não, tu és a pessoa mais importante que eu estou na sua vida. E eu tive a oportunidade de pregar que aí tinha várias pessoas importantes, porque as pessoas aceitaram Jesus Cristo, elas eram importantes iguais. Importantes por causa do quê? Por causa de Cristo na nossa vida. Então eles não se diminuíram diante das pessoas que estavam a serviço das trevas. Quantas pessoas que você se depara todos os dias, você vai se deparar amanhã, na segunda-feira, você vai se deparar com pessoas que servem as trevas. E de repente você vai se diminuir diante do que o cara falou grosso, porque a pessoa foi isso, foi aquilo, e te ameaçou, e você já... Não, calma. Ele está a serviço das trevas, você está a serviço da luz. Onde a luz chega, as trevas têm que ser banidas. Não se diminua, mas mantenha-se quem você é. Ore por essa pessoa. Então nós somos os responsáveis por manifestar quem nós somos em Cristo Jesus. Um outro cenário que a gente vê aqui assim, que, né, você conhece bastante a história, não vou falar todo dele aqui assim, né, no exército, né, de Samuel, 1 Samuel 17, 45 em diante, que fala da luta de Davi e Golias. Estamos falando de um exército de Israel que se diminuiu diante de um homem. Eles se diminuíram. Eu fui pesquisar para ver quanto que era o número desse exército. Ele era no mínimo 3.000 homens. 3.000 que se diminuíram diante de um. Eu fiquei pensando lá na chácara essa semana, fiquei lá. Mas como é que o camarada... Se eu não sou estrategista, não participei de guerra, não sou estrategista, mas eu fiquei pensando, será que se 200 daqueles 3.000 soldados, 200, eles armassem um plano de guerra, assim, nós vamos pegar nós os 200 com escudo, 200 com lança, 200 com espada, para enfrentar um camarada. De repente, alguns daqueles 200 iam morrer, mas eu creio na minha mente, o Roberto, que eles iam vencer Golias. E eu penso, se eu seja errado, mas na minha mente natural eu fiz esse cálculo. Aí, mas só que eu estou falando de 3.000 soldados que se diminuíram. E eles estão na guerra. Eu penso assim, se o cara vai para a guerra, ele sabe que pode ser que ele não volte mais, ele vai morrer. E só que 3.000 se diminuíram. Daí chega Davi, que não era soldado, nunca tinha lutado uma batalha, mas ele chega, ouve a história toda, o que está acontecendo? É comigo mesmo. Mas nunca tinha pego uma espada.
mas ele encara aquela situação porque ele não estava olhando da Golias, ele estava vendo quem ia derrotar Golias. E tanto é que ele fala para Golias que hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Né? Ele não estava fazendo nada, eu vou. Não, o Senhor vai, o Senhor quem eu sirvo, o Senhor quem eu creio, o Senhor que me cuida, o Senhor que me protege, Ele vai entregar a cabeça nas minhas mãos. Ele não ficou olhando como o exército olhava e tremia, o exército olhava e tremia, o exército olhava e recuava. Davi chegou num momento só e viu que o gigante com a cabeça cortada. Ele viu por quê? Porque tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento, os soldados de repente eram daqueles que tinham uma religião. Eles faziam parte de uma religião, faziam parte de um sistema, mas não tinham um relacionamento com Deus. Enquanto que Davi, ele chega lá, ele se move dessa forma, assim, porque ele tinha um relacionamento. Ele deixa bem claro para Saul, tanto quando chegou um urso, eu matei, quando chegou um leão, eu matei, para defender algumas ovelhas. O mesmo Deus que me capacitou para matar um urso, matar um leão, Ele vai me capacitar para derrotar o gigante. É o mesmo Deus, Ele não muda. Então Davi ele não muda diante daquele cenário, ele se mantém fixo quem ele é. Então eles, os soldados, eles estavam ali dependendo do natural, enquanto que Davi do sobrenatural. Então nós jamais podemos perder a nossa posição, a nossa filiação, mas poderemos deixar de viver a vida que só os filhos têm. Eu sempre falo, a minha posição jamais vou perder, mas eu posso deixar de desfrutar aquilo que só os filhos desfrutam. Essa é a questão. Às vezes a pessoa, pastor, já sou salvo mesmo. Ok, você é salvo mesmo, mas você pode deixar de desfrutar do que só os filhos podem desfrutar. Essa é a questão. Então Davi, ele tinha isso bem claro. Então nós temos que crer no nosso Pai, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Ele está sempre conosco, mesmo que a gente passe por um vale de sombra de morte, mesmo passando pelas águas, mesmo passando pelo fogo, Ele está em nós, Ele passa conosco, Ele passa com a gente. Eu creio nisso, Ele, Emmanuel, é conosco sempre. Isso o profeta diz, quando passar, quer dizer, vai chegar o momento que a gente vai passar por onde passou? Passar por lutas, passar por tribulações, mas Ele passa com a gente. Davi fala no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra do mar, ele diz, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Essa é a questão. Então Ele está sempre conosco. Deus não muda diante dos problemas, diante das ameaças, das pressões. Não, Ele é, e Ele permanece o mesmo, amém? Salmo 118, do versículo 6 em diante, veja, eu só vou ler esses versículos um pouco, depois você pode meditar mais. Veja o que diz esse salmo: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitórias ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? Provérbios 14:32 diz assim: quando chega a calamidade, quando eu li esse versículo, eu pensei, esse versículo foi colocado novo na minha Bíblia aqui.
A versão da mensagem diz assim: o perverso, não, quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Com certeza, a partir dessa noite, ninguém mais vai ter medo da morte, viu, assim? Amém? É meio fraco, mas até no final, né? Muitos estão pensando, pastor, você não tem? Não falei nada. Eu só estou dizendo aqui, eu só estou falando. Quando chega a calamidade, não chegou uma calamidade nos 2 anos aí, chegou uma calamidade que atingiu o mundo aí. Até Blumenau, né, está aí com dengue, aí, crescendo a dengue, já teve gente que morreu, já teve até irmãos aí. Quando chega a calamidade, não é quando chega qualquer probleminha, quando chega a calamidade. Chegou a calamidade. Gaspar já passou, Blumenau já passou, Rio de Janeiro, enfim, várias cidades, vários países, chegou uma calamidade. E diz o texto aqui, quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Até no pior cenário possível, a gente encontra refúgio. Por que encontra refúgio? Porque Deus é o nosso refúgio, Ele está com a gente, Ele está conosco. Na mensagem diz assim: o perverso ficará ao relento por causa da própria maldade, mas o justo encontrará proteção até diante da morte. Hebreus 13:5, a parte B diz: porque Deus mesmo disse, nunca deixarei, nunca o abandonarei. Quem foi que disse? O próprio Deus. O próprio Deus: nunca o deixarei, nunca abandonarei. Versículo 6: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. O que me pode fazer os homens? O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O Senhor, Ele é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer os homens? Será que, conforme diz o escritor, para a gente encerrar aqui, será que a gente pode dizer com confiança? É o que ele está dizendo aqui: podemos, pois, dizer com confiança. Será que eu posso dizer com confiança? Recessão, desemprego, o que eles têm a ver comigo? Será que eu posso dizer isso com confiança? Recessão, desemprego, o que eles têm a ver comigo? Enfermidade, o que elas têm a ver comigo? Doenças, o que elas têm a ver comigo? Dores, o que elas têm a ver comigo? Rumores de guerra, o que esses têm a ver comigo? As nações, entre aspas, que se acham poderosas, o que elas têm a ver comigo? Será que eu posso dizer com confiança, como diz o escritor, será que eu posso dizer com confiança sobre essas questões, sobre tantas outras questões aqui, as notícias assustadoras, o que elas têm a ver comigo? Pastor, e Satanás e seus demônios, o que eles têm a ver comigo? Será que eu posso dizer com confiança: o Senhor, Ele é o meu ajudador? Ele é o meu ajudador? Esses rumores, pastor, e essas nações, o Senhor é o meu ajudador. Não vou ceder ao medo, não vou ceder. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? E para encerrarmos, os jovens, eles falaram bem claro por lei: nós não precisamos defender-nos de ti. Meu irmão, minha irmã, se você estiver diante de uma pessoa que peça a prova do teu Deus, você não precisa se defender. Eles não se defendam. Em outras palavras, os jovens disseram aqui: ei, ouça, nós não precisamos nos defender. Não precisamos agora invocar Deus para eles. Imagina, eles não oraram. Eles não oraram, eles não pediram: olha, então dá um tempo aqui, vamos orar, fazer um jejum, vamos subir o monte, a montanha. Não. Eles disseram: nós não precisamos nos defender. Nós não precisamos. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses. Eles tinham certeza, nunca tinham ouvido antes, mas tinham certeza por causa do relacionamento com Deus. E essa mensagem desejo para a sua vida nessa noite. Os deuses estão se apresentando para nós todos os dias.
o Deus da falência, o Deus das dores, o Deus das enfermidades, das doenças, o Deus do caos, o Deus da pandemia, o Deus da guerra, o Deus, Ele se apresenta para nós todos os dias. Todos os dias. Você não pense, pastor, graças a Deus, né, nós não temos problema com esses deuses. Não, nós temos todos os dias se apresentam deuses para a minha vida e para a sua vida. O Deus da mentira, o Deus do medo, Ele se apresenta para nós. E a nossa posição, nós não devemos mudar diante das circunstâncias. Elas querem nos desfocar. Os deuses, eles estão se apresentando para nós todos os dias. Mas saiba de uma coisa, meu amado, minha amada, o Senhor não somente está pronto, mas como Ele já nos livrou. Creia nisso, Ele já nos livrou. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus.